Gente, olha só, não é à toa que o Windows tem esse nome. O Windows, que significa janelas. É justamente porque esse aplicativo tem uma característica muito forte assim na sua interface gráfica, que é trabalhar com a abertura de janelas toda vez que você solicita, por exemplo, a abertura de um determinado programa, de um determinado aplicativo. As janelas, como faz parte dessa interface gráfica do Windows, elas facilitam muito a interação do usuário juntamente aqui com o sistema, seus aplicativos, pastas e arquivos. Enfim, as janelas facilitam muito a nossa vida e nós vamos aprender a trabalhar com ela. Uma coisa importante sobre as janelas é que para você trabalhar com bastante habilidade com elas, você precisa entender que ela não é apenas ali um todo. As janelas, elas possuem várias partes. E a partir do momento que você entende cada cantinho, cada pedaço da janela, você vai saber qual tipo de funcionalidade, qual tipo de comando, qual tipo de ação que você pode utilizar em cada ponto das janelas. Nem todas as janelas são exatamente iguais. A gente vai trabalhar agora com uma muito simples e depois a gente vai evoluindo à medida que nós formos trabalhar com outros programas, como por exemplo o Word, o Excel, que já tem janelas mais ricas, mais cheias de comandos. Aí a gente vai se adaptando. Mas agora eu quero trabalhar com um aplicativo bem simples que inicialmente vai nos ajudar muito na compreensão da utilização das janelas, tá? Então vamos lá. Acompanhe aqui comigo a setinha do mouse e o apontador do mouse. Eu vou posicionar aqui nessa barrinha, nessa caixinha que é a nossa caixa de pesquisa. Você repara que aqui do lado a gente tem uma lupa, ou seja, aqui a gente vai procurar. Eu quero pesquisar por um aplicativo que é chamado aplicativo nativo do Windows, que é o bloco de notas. É um aplicativo muito simples, ele vai servir para a gente editar, para a gente fazer textos, criar textos, e nós vamos utilizá-lo agora inicialmente, ok? Então, para começar, o que eu vou fazer? Aqui nessa caixinha de pesquisa, nós vamos digitar o nome do aplicativo. Bloco de notas. Você vê que eu comecei a digitar, o sistema praticamente completou para mim. Eu vou pressionar aqui a setinha para a direita, ele vai terminar de completar, mas independente se terminou ou não essa digitação, o sistema ele já havia localizado o bloco de notas, já disponibilizou aqui para mim o ícone, a função de abrir, então basta solicitar a abertura. Então pronto, nós já temos aqui aberto uma janela que é a janela do bloco de notas. Você repara que agora ela está aqui à frente da área de trabalho. Então, eu posso fazer várias operações com essa janela. Como esse aplicativo que a gente está trabalhando aqui, ele é um editor de texto, eu posso também digitar um texto e mandar salvar e mandar gravar aqui no meu computador. Mas por hora nós vamos conhecer a janela. E para fazer isso de uma maneira assim mais fácil, mais direta ao ponto, nós vamos ver esse material que eu preparei aqui para vocês. Então vamos lá. Aqui está a janela do bloco de notas e nós vamos conferir agora quais são essas partes, quais são esses pedacinhos e essas funcionalidades que a janela disponibiliza para nós. Então a gente vai ver de uma forma bem objetiva o nome de cada parte de uma janela. Vamos lá. Olha só, a primeira parte que nós temos em uma janela é essa barra de títulos. A barra de títulos ela é bastante importante porque ela tem várias informações. O que a gente percebe para originar esse nome barra de títulos é justamente porque ela me traz o nome do aplicativo que nós estamos utilizando e o nome do documento que você precisa, que você deseja criar, ok? O nosso aqui está sem nome, né? Está sem título, porque nós não digitamos ainda um conteúdo e não procedemos o salvamento. Então, ele está apenas ali aparecendo como sem título, certo? Então, o nome barra de títulos é justamente isso, ele traz uma informação geral. E dentro disso, a barra de títulos, aqui no finalzinho, a gente observa que tem a área do ícone. Então, ela apresenta sempre o ícone do programa que você estiver utilizando. Depois, mais aqui no canto superior direito, a gente percebe que tem os famosos botõezinhos minimizar, maximizar e fechar, que são os botões de controle de janela. Nós vamos ver tudo isso aqui na prática, mas no momento o que eu preciso é dessa compreensão que esse cantinho superior direito, ele é a área onde ficam os botões de controle de janela. E depois a gente tem aqui uma área muito importante que é a barra das guias. Aqui na barra das guias a gente observa que no bloco de notas a gente tem arquivo, editar, formatar, exibir, e isso em outros aplicativos tem variação. Aqui a gente está falando especificamente do bloco de notas.
Porém, esse conceito de que essa segunda barra aqui é a barra dos menus, a barra das guias, vai servir para todas as outras janelas nos outros aplicativos, ok? Aqui, logo de cara, a gente já vê o menu arquivo. Esses menus, gente, eles vão funcionar como essas guias. É a mesma ideia de quando você vai ali na lanchonete, na churrascaria e você pede o menu. E nesse menu você vai encontrar o quê? As opções ali separadas, classificadas por tipo, ordenada. Então, isso é a mesma ideia que as janelas do Windows elas vêm trazer. Para cada guia, para cada menu desse aqui, a gente vai ter logo abaixo aqui um menu oferecendo um conjunto de ferramentas, um conjunto de comandos, certo? E é claro, à medida que eu vou passando de guia para guia, essas opções elas vão mudando. Então, quando eu clicar no menu editar, eu vou conseguir as opções, as ferramentas de edição. Quando eu clicar em formatar, eu vou conseguir as ferramentas de formatação e assim por diante, ok? Então, essa barra aqui ela é bastante importante e como eu falei, em outras janelas a gente vai ter variações, mas faz parte, como cada aplicativo tem uma finalidade, aqui também a barra dos menus vai sofrer, ela vai ter essa alteração e isso é normal, ok? Bom, e para dar continuidade aqui para a gente finalizar, nós vamos ver que mais aqui à direita, quando o seu texto ele for muito extenso, quando o que você tiver digitado ou copiado aqui dentro for muito extenso, vai aparecer essa barra de rolagem vertical, que é justamente para você fazer esse movimento, para verificar o texto mais acima, mais abaixo. Então, a gente vai verificar isso aqui bem na prática quando a gente for utilizar, então, esse aplicativo, o bloco de notas, inicialmente, para a gente aprender a trabalhar com as janelas, ok? Bom, gente, de forma que, se a gente aprende a trabalhar com essa janela do bloco de notas, já vai nos auxiliar bastante para a gente trabalhar com outras janelas. Num contexto geral, já vai viabilizar o nosso conhecimento de janelas para que a gente possa trabalhar depois com os outros aplicativos também, ok? Então, vamos relembrar. Aqui nós temos a barra de títulos e lembra que essa barra de títulos, ela vai servir também quando eu segurar aqui em uma área vazia, eu vou conseguir movimentar a janela na tela, ok? Lembra disso. Depois a gente tem aqui a área do ícone do aplicativo, a área dos botões de controle de janela, depois nós temos ali a barra de menus, a barra das guias, aqui a gente tem barra de rolagem e a gente pode ter também a barra de rolagem horizontal, assim como nós temos a barra de rolagem vertical. Então, agora que nós já conhecemos, nós já sabemos o nome de cada parte dessa janela do bloco de notas, bora para a prática. Então, agora nós vamos utilizar a janela do bloco de notas para a gente ver algumas funcionalidades na prática, ok? Quando eu abri esse aplicativo, ele abriu com a sua janela no formato restaurado. O que é esse formato restaurado? É esse tamanho que não ocupa a tela inteira, ou seja, ele não está maximizado, ele está limitado a um determinado tamanho que o usuário, a última pessoa que utilizou, deixou assim nesse exato tamanho, porque isso a gente também pode mudar, ok? Então, para eu demonstrar isso para vocês, nós vamos começar trabalhando com essa área aqui, que é a área dos botões de controle de janela. Então, aqui nós temos 3 botõezinhos. Esse daqui, que é só um tracinho, é o minimizar. Esse daqui é o maximizar e esse aqui que já vem logo de vermelho chamando a atenção é o fechar. Isso por quê? Por que ele chama tanta atenção? Porque se eu clicar aqui, eu fecho o aplicativo na memória do computador. Então, se eu tiver algum texto aqui que eu não tenha salvo, pode ser que eu perca. A gente não perde normalmente porque o aplicativo ele ainda faz uma chamada. Olha, você tem um texto aqui digitado, vai fechar mesmo assim? Então, a gente sempre tem essa ajuda aí do sistema. Mas enfim, voltando aqui. Então, como a janela está no formato restaurado, esse botão aqui do meio, o nome dele é maximizar. Agora repara que se eu pressionar esse botão, a janela ela vai se expandir, esse botão ele vai mudar de nome e de forma. Repara. Cliquei com o botão esquerdo do mouse. A janela expandiu, ou seja, ela foi maximizada e dá uma olhada o que aconteceu com esse botão aqui do meio, né? Ele mudou o formato, agora a gente vê ali 2 quadradinhos e o nome dele também mudou. Então, esse botão, ele muda de tamanho e ele muda de nome de acordo com o formato que tiver a janela. Então, como eu estou com a janela maximizada, o nome dele é restaurar. Se eu clicar, ele restaura o tamanho e muda aqui o nome. Agora, o nome desse botão é maximizar. Se eu pressionar, ele toma toda a janela e também muda de nome e de formato. Eu vou deixar aqui, por enquanto, ele nesse formato restaurado,
Para a gente conhecer também aqui agora, esse outro botãozinho, já vamos utilizá-lo, que é o minimizar. O que o minimizar faz? Quando eu clico com o botão esquerdo do mouse aqui nessa opção, nesse botão, repara que o bloco de notas ele não foi fechado na memória do computador. Ele simplesmente ficou estacionado aqui na barra de tarefas, tá? Então a gente percebe que logo abaixo do ícone do bloco de notas tem um tracinho azul aqui aparecendo. Esse tracinho é justamente para dizer ali para o usuário, olha, o bloco de notas ele não está fechado, ele está disponível na memória para que possa ser utilizado. E a outra forma indicativa que me mostra que o bloco de notas realmente ele está aberto, ele está disponível na memória do computador para ser utilizado é justamente essa miniatura que aparece. Então, ó, quando eu passo em cima do ícone do bloco de notas, tenho tanto a listinha aqui embaixo que me avisa, olha, está aberto, como eu tenho também essa miniatura. Repara o seguinte, se eu vier aqui para a gente verificar o ícone do Word, que é um outro aplicativo, um outro programa, no caso já é um programa profissional para edição de texto, repara que não tem aquele tracinho aqui embaixo, significa que ele está fechado. O ícone ele está fixado aqui na barra de tarefas, mas o aplicativo não está aberto. Já é diferente aqui com o bloco de notas e com esses outros aqui que eu estou utilizando, ok? Se eu der um clique aqui sobre o ícone, volta normalmente aqui o meu bloco de notas e voltou no formato que eu utilizei anteriormente, que é nesse formato restaurado, ok? Então eu vou maximizar e agora eu vou minimizar. Vou clicar aqui na barra de tarefas, aqui no ícone, e você vai ver que ele retorna no formato maximizado também. Nesse momento eu quero ele restaurado. Nós já testamos então o botão minimizar, o botão maximizar que depois vira restaurar e agora a gente vai testar o fechar. Então se eu clicar aqui, simplesmente fecha. Então nesse caso você vai reparar que o ícone do bloco de notas ele não está mais aqui, então não tem mais tracinho e nem tem um ícone. Nesse caso, mesmo se o ícone estivesse fixado aqui, nós vamos aprender a fazer isso. Como eu fechei, não teria aquele tracinho lá embaixo. Nós vamos aprender como fixar. Porém, mesmo que ele esteja fixado, se eu mandar fechar, o tracinho lá embaixo, ele não vai aparecer, ok? Então, vamos abrir novamente, utilizando aqui a caixa de pesquisa, nós vamos abrir o nosso bloco de notas. Então, eu digitei bloco, ele já apareceu aqui, eu já vou clicar, ele já vai estar disponível para eu trabalhar e a janela apareceu no formato restaurado. E aí você escolhe como quer trabalhar, se quer trabalhar assim nesse formato restaurado ou se você deseja maximizar para realizar ali os seus trabalhos. Bom, então o que eu fiz? Eu fui lá na internet, na Bíblia Online, eu copiei esse texto, esse Salmo 126, eu já colei aqui, coisa que nós vamos aprender a fazer também, mas só para a gente finalizar a nossa aula fazendo essa ação de salvar um documento. Então, digamos que eu digitei, já está tudo pronto, tudo preparado, agora eu preciso salvar. Por quê? Porque se eu tentar fechar esse documento agora sem salvar, olha o que vai acontecer. O sistema ele me faz um aviso, ó, deseja salvar as alterações em sem título, ou seja, nem nome o nosso documento tem. Então, eu tenho três opções. Eu posso cancelar essa operação de fechar, que é o que eu vou fazer. Eu posso pedir para salvar ou eu posso pedir para não salvar. Eu posso deixar descartar. No caso, eu vou cancelar e eu vou utilizar aqui o menu arquivo, que é o menu responsável por todas essas operações que vão abranger todo o documento. Então, eu posso salvar, eu posso mandar imprimir. Então, quando você solicita, quando você precisa de um comando que de uma forma geral ele vai envolver todo o documento, normalmente nós vamos encontrar os recursos, as ferramentas aqui no menu arquivo, que foi o caso aqui, né? Como eu quero salvar esse documento, o que eu fiz? Eu clico aqui em arquivo, ele já ficou azulzinho, dizendo que está disponível. Ele já trouxe um menu para mim com as opções e eu quero pedir para salvar. Quando você pede para salvar um documento, ele traz uma área aqui toda diferentona que depois a gente também vai aprender a reconhecer e a trabalhar melhor com ela. Mas por hora nós vamos passar as informações que o sistema está pedindo. Olha só, quando você cria um novo documento, a gente pode fazer assim uma analogia. É como um bebê que acabou de nascer. Quando o bebê nasce, o que acontece? Uma das primeiras providências dos pais, do pai principalmente, ele vai até um cartório e ele vai dar um nome para o bebê, ele vai registrar o bebê para que ele se torne ali oficialmente um cidadão do país, não é verdade? Então,
ele vai dar o nome dos pais, o local onde nasceu, a cidade onde nasceu, enfim, ele vai passar todas as informações que sejam necessárias ali para registrar aquele bebê como cidadão brasileiro. Quando você cria um novo documento, que foi esse caso aqui, vamos supor, eu digitei esse texto, eu preciso agora proceder ao salvamento. Para salvar, o sistema ele quer saber o como. Por isso que quando eu cliquei lá no salvar, ele me trouxe aqui para a opção salvar como do bloco de notas. Porque o sistema ele quer saber o seguinte, ele quer saber em qual pasta que eu quero salvar, ele quer saber o nome do documento e se eu quero salvar realmente no HD que está instalado ali no meu computador ou se eu quero salvar, por exemplo, em um pendrive. Então, são 3 informações no mínimo que a gente passa. A pasta, o nome do documento e em qual unidade de armazenamento que eu quero salvar definitivamente esse documento. No caso aqui, eu não vou mudar de unidade de armazenamento. Então eu só vou indicar para o sistema a pasta e o nome do documento, ok? Então, vamos lá. Eu vou descer aqui utilizando essa barra de rolagem até esse ponto aqui de este computador. No momento, como a gente só trabalhou até agora com a área de trabalho e a área de trabalho ela é uma pasta também, eu vou escolher salvar nessa área. Você vai ver que ela já está selecionada. Ó. Se eu for salvar em documento, era só clicar. Mas eu quero salvar na área de trabalho. Ok. Agora o sistema está esperando que eu escolha um nome para esse documento. A escolha do nome tem que ser um nome assim tranquilo, que seja condizente com o conteúdo, né? Então aqui é um salmo, eu vou colocar o nome dele mesmo, a numeração é o Salmo 126. Ok. Então eu já indiquei para o sistema a pasta e eu já dei o nome, ou seja, eu já passei os comos para o sistema, né? Que ele está pedindo aqui, ó, salvar como? Salvar na área de trabalho com o nome de Salmo 126. Agora eu pressiono aqui nessa caixinha onde tem o nome salvar. Poderia simplesmente, uma vez que o cursor está aqui, dar um Enter. Mas vamos aqui, ó, pressionar em salvar. Pronto. Então agora esse documento ele já está salvo. Já nós vamos dar uma olhadinha. Ele está salvo lá na área de trabalho. Então agora, se eu tentar fechar aqui, sair desse aplicativo através aqui do botão fechar, repara que ele não me perguntou mais nada. Porque o meu arquivo já tem nome, ele já tem uma pasta onde ele foi salvo, então já está tudo pronto, o sistema não me pede mais nada. Se a gente procurar por aqui, a gente já vai localizar o Salmo 126. Aí eu quero abrir para dar uma olhada para ver se salvou mesmo. Todo mundo fica nessa dúvida, né? Então vamos lá, eu vou dar aqui um clique e eu já verifico, tá aqui o meu documento com todas as informações. Foi feito no bloco de notas e o nome desse documento, o nome desse arquivo é Salmo 126.txt. Esse TXT é porque esse documento ele foi criado aqui no bloco de notas e o bloco de notas sempre vai dar essa extensão, documento de texto, ok? Então eu vou fechar aqui agora e nós vamos encerrar essa aula por hoje. Depois a gente vai ter que voltar aqui no bloco de notas porque nós vamos aprender ainda outros comandos. Nós vamos aprender bastante coisa ainda utilizando esse aplicativo. Mas por hoje é isso, muito obrigada. E para você que já é assinante do nosso canal e chegou até aqui no final desse vídeo, eu te agradeço imensamente porque você está contribuindo para que o nosso canal possa crescer. E a ideia é essa, gente, que nós possamos crescer juntos, ok? Te agradeço. E para você que está aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no nosso canal e aciona o sininho para que você possa receber a notificação dos novos vídeos. E faz uma coisa também, abençoa aí um parente, um conhecido teu, alguma pessoa que você sabe que está precisando de conhecimentos na área de informática, compartilhando o link desse vídeo. Pessoal, então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, professora Simone.